Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Tarcísio. Eu sou aluno do curso de pós-graduação em agroquímica e eu estou aqui para apresentar um trabalho da professora Luciene e do professor Demetrios da disciplina de Fundamentos de Adsorção. O título do meu trabalho é Caracterização de adsorventes por microscopia eletrônica de varredura, o MEV, e espectroscopia de energia dispersiva, o EDX. Bom, pessoal, no meu trabalho eu trouxe aqui um sumário, né? Eu vou falar um pouquinho de introdução à microscopia. Vou fazer também um paralelo entre a microscopia ótica e a microscopia eletrônica. Vou entrar no princípio de funcionamento, no que é a microscopia eletrônica de varredura e os principais componentes de um MEV e os princípios de funcionamento do MEV, o EDS e o EDX, e caracterização de adsorventes pelo MEV, pelo EDS e as minhas referências. Um pouco do histórico. O primeiro trabalho conceitual sobre o MEV foi com Quinault em 1935. E o primeiro MEV de alta resolução foi em 1937. Para que funciona o microscópio? O que é a microscopia? O microscópio tem a função de tornar visível o que for muito pequeno para tal. Eu trouxe aqui essa imagem que mostra como a gente vê hoje, né, a microscopia. A olho nu, a gente consegue visualizar a mão, um dedo. No microscópio óptico, a gente consegue visualizar um fio de cabelo, uma célula, uma bactéria. E no microscópio eletrônico, a gente consegue visualizar um vírus, macromoléculas e até um átomo. A microscopia ela tem esses três fatores que devem ser levados em consideração, que é a resolução, a magnitude e o foco. A resolução ela é a capacidade de distinguir duas coisas. Eu preciso distinguir a minha amostra. Por exemplo, isso aqui é uma imagem não resolvida, porque eu não consigo distinguir as duas coisas. Diferente dessa que é uma imagem resolvida, onde eu consigo distinguir os dois. A magnitude, ela diz respeito ao tamanho do monitor, a quanto que o meu monitor consegue ampliar aquela imagem. É o campo de visão. E o foco é, como que eu vou conseguir visualizar também aquela imagem. E o foco ela é alterada de acordo com o ângulo do feixe. Aqui eu trouxe essas imagens para mostrar a diferença entre um microscópio óptico e um microscópio eletrônico. No microscópio óptico, a nossa amostra ela é vista de forma bidimensional, enquanto que no microscópio eletrônico a gente consegue visualizar a amostra numa imagem tridimensional. O microscópio eletrônico de varredura versus o microscópio eletrônico, o microscópio óptico versus o microscópio eletrônico de varredura. O microscópio óptico ele utiliza uma fonte de luz, enquanto que o microscópio eletrônico ele utiliza uma fonte de elétrons. Parecem assim ser as mesmas coisas. Eu tenho uma lente condensadora aqui também eu tenho. Aqui eu tenho a minha amostra, que eu tenho um deflector e eu tenho as minhas lentes eletromagnéticas. E aqui embaixo eu tenho a minha amostra. Diferente do microscópio óptico, onde a observação é direta, aqui nós temos um detector que ele transmite essa imagem para um monitor para que consigamos visualizar a imagem. O microscópio óptico ele só consegue a magnificação que eu disse que é o tamanho do monitor, a imagem ampliada, ele só vai até 1000 vezes, enquanto que o MEV vai até 300.000 vezes. A profundidade de campo do microscópio óptico também é muito inferior ao do microscópio eletrônico e a resolução também. A microscopia eletrônica de varredura em si. A microscopia eletrônica de varredura, ela utiliza um feixe de elétrons, como eu já havia dito. Ela utiliza
um feixe de elétrons ao invés de luz para formar a imagem. Esse feixe de elétrons ele é produzido no topo do microscópio pelo aquecimento de um filamento de tungstênio, que também pode ser de hexalaboreto de lantânio. O feixe de elétrons ele segue um caminho vertical, né, passando pelas colunas lá e pelas lentes magnéticas que servem para focar e direcionar o feixe na direção da amostra. Quando o feixe de elétrons ele atinge a amostra, os outros elétrons que estão ali, eles são ejetados da amostra. E aí os detectores eles coletam esses elétrons e os convertem em sinais que produzem a imagem ali na tela de visualização. O MEV ele é um material que precisa trabalhar no vácuo, eu vou falar daqui a pouco também, e ele pode ser utilizado para topografia e morfologia, que é o que eu vou mostrar depois nas aplicações dos adsorventes, composição química, cristalografia e outras aplicações. Eu trouxe aqui um vídeo, Reparem que o feixe de elétrons ele sai do canhão ali e as lentes eletromagnéticas elas direcionam o feixe até que ela incida na amostra. Quando ela incidir na amostra, a gente tem os detectores, né? Quando ela incidir na amostra, aqui nós vamos ter os detectores que vão detectar, que consegue detectar os elétrons que são injetados dessa amostra. Os principais componentes de um MEV é a fonte de geração do feixe, que é chamado também de canhão eletrônico. Ela é composta de 3 elementos, que é o filamento de tungstênio, o cátodo e o anodo. Temos os detectores que coletam o sinal emitido pelos diferentes tipos de interações do feixe primário com a amostra, e assim que esse feixe é incidido na amostra, a gente tem os elétrons retroespalhados, elétrons secundários, o raio-x, a catodoluminescência, e esses detectores eles ficam ligados a uma tela de visualização e um sistema de geração de gravação de imagem. O outro ponto que a gente tem que é um componente muito importante é o sistema de vácuo. Só um minutinho. O MEV ele tem que estar num sistema de vácuo para que ele consiga funcionar corretamente. Para atingir o vácuo apropriado para análise na câmara do MEV, geralmente é utilizado um conjunto de bombas. Aqui eu trouxe novamente os principais componentes do MEV, tá? Que é o sistema de varredura, o filamento, as lentes condensadoras, a porta-amostra, o detector. Aqui, quando o feixe de elétrons ele é incidido na amostra, ele consegue, como eu disse, né, ele consegue ejetar os elétrons que estão ali, que compõem ali a amostra. E aí, esses elétrons, cada um tem uma função. Por exemplo, os elétrons OG é uma composição mais atômica, é uma composição, se a gente analisar aqui eu tenho um volume de interação que eu vou falar um pouco melhor, aqui é a minha amostra, e a partir do momento que esse feixe de elétrons incide, eu tenho uma composição atômica superficial, onde eu consigo visualizar através dos elétrons OG. Eu tenho os elétrons secundários, que é mais uma informação topográfica, os elétrons retroespalhados, que trabalham a imagem de acordo com o número atômico e as diferenças de fases, o raio-x ou o EDX também, que é uma composição atômica
volumétrica. O raio-x, se nós repararmos aqui, o raio-x ele adentra um pouco mais a amostra. A gente tem o raio-x contínuo, o raio-x da catodoluminescência, que não serão os nossos focos, mas que também fazem parte da microscopia eletrônica de transmissão. A nossa ideia central hoje é falar dos elétrons secundários retroespalhados, que são informações topográficas, e principalmente o raio-x, que são informações de composição atômica volumétrica. Aqui eu trouxe essa imagem para mostrar a respeito do volume de interação. Quando observamos essas imagens, podemos reparar que elementos mais leves, o volume de interação é maior, porque o feixe de elétrons ele consegue adentrar mais e expandir a nossa amostra ali, expandir a quantidade de elétrons que vão ser também ejetados. Então, quanto menor o número atômico, porque o peso do elétron ali, o peso do elétron da amostra ele é dado pelo número atômico da amostra. Então, quanto menor o número atômico da amostra, maior vai ser o nosso volume de interação. Elementos leves têm um volume de interação maior. A gente pode reparar aqui os elétrons secundários, os elétrons retroespalhados e o raio-x. A voltagem também ela é muito importante, porque em altas voltagens o volume de interação também vai ser maior, né? E em baixas voltagens o volume é menor. Trouxe aqui mais uma imagem. Por exemplo, se nós tivermos uma amostra de carbono e uma amostra de silício, podemos reparar que o primeiro aqui, que é o carbono, número atômico menor do que o silício, nós teremos um volume de interação maior. Reparem que os elétrons, que o raio-x, o volume de interação dele com a amostra é muito maior do que com números atômicos elevados. Quando esses elétrons eles incidem na amostra, a gente leva em consideração o que a gente mais precisa. Por exemplo, aqui nessa amostra, eles quiseram mostrar como que os elétrons secundários podem ser visualizados. A microscopia eletrônica, quando os elétrons secundários, eles têm mais uma questão superficial, eles nos dão informações mais da imagem superficial, enquanto que essa imagem aqui, ela mostra uma imagem mais composicional, ela traz uma informação mais de composição. Se repararmos a diferença entre essa e essa imagem aqui, ela mostra uns pontinhos brancos em maior evidência. Então, esses pontinhos brancos, eles são compostos mais pesados, são elementos que têm número atômico mais pesados. Falando um pouquinho do princípio de funcionamento do MEV e do EDX. O MEV e o EDX, ele trabalha com a ionização de elétrons e a relaxação. O princípio de ionização e relaxação. Ele parte do princípio do modelo atômico de Rutherford-Bohr, onde eu tenho os elétrons em volta ali do núcleo, né, na eletrosfera. E o que acontece? Quando os elétrons eles incidem na amostra, eles ionizam a amostra, e esses elétrons aqui, eles são meio que ejetados ali da amostra. Então, o que acontece?
Os elétrons que estão nas camadas mais externas, ele deixa um vago aqui, um buraco aqui. Os elétrons que estão na camada mais externa, eles precisam ocupar esse espaço vazio aqui. Então, o que acontece? Quando ele vai ocupar esse espaço vazio, há uma transição energética. E essa transição energética é o que produz o raio-x. Nós observamos aqui, ó, e esse raio-x, eles têm essa transição energética, a gente tem uma denominação para ela, que é o K-alfa, de um pouco mais externa, K-beta, K-gama e por aí vai. L-alfa, L-beta e por aí vai. Então, esse é o funcionamento do raio-x. Quando os elétrons incidem na amostra, eles ionizam esse outro elétron, deixam um buraco ali, e os elétrons da camada mais externa, eles precisam ocupar aquele espaço que está ali vazio. Então, há uma transição energética. Aqui eu trouxe o detector, né, de sinal de raio-x, como que ele é feito. Eu tenho aqui o feixe de elétrons, ele incide na amostra, essa amostra ela emite um sinal de raio-x. Eu tenho ali um detector, esse detector de silício e lítio, né, para manter o feixe de elétrons, um amplificador, e aqui eu tenho o computador, onde eu vou mostrar o monitor para mostrar a minha imagem ali do raio-x. Outro sistema, tá? Nesse sistema aqui não mostra, aqui a gente tem um sistema que contém um líquido de nitrogênio também para manter a amostra. Algumas aplicações do MEV, o MEV com EDS aplicado à dissorção. Nesse trabalho aqui desses autores é a aplicação do alumínio PILC na dissorção do cobre com níquel e cobalto, utilizando os modelos físicos químicos de adsorção, que é o de Langmuir, de Tenkin. Nesse processo, os autores utilizam a microscopia eletrônica de varredura para olhar para analisar, perdão, se teve alguma mudança na morfologia do material que é a esmectita. E quando eles pilarizam ela com o alumínio, né, que é a ideia do sistema é a aplicação do alumínio na dissorção desses metais aqui, e eles a ideia da microscopia eletrônica, como eu disse, é analisar se teve alguma mudança na morfologia. Segundo os autores, foi observado que depois da pilarização, a esmectita permaneceu na forma de cristal primitivo, apresentando-se de forma foliada com iritita na extremidade, fato comprovado pela variação da composição química, que foi observada pela análise química pontual pelo método de EDS. Então aqui eu trouxe essa imagem de microscopia eletrônica. Os autores não mostraram como ela era antes e como ela era depois. Eu acho que seria muito interessante fazer esses dois paralelos. Mas aqui eles mostram a questão da composição. Segundo os autores, houve uma composição houve uma variação de composição química quando eles pilarizaram a amostra de esmectita. Esse outro trabalho também que eu achei interessante para pontuar em relação à aplicação do MEV. A avaliação de adsorvente magnético à base de carbono para remoção de azul de metileno da água. Os autores utilizaram o MEV e o EDS também para avaliar a morfologia do adsorvente. E aí eles mostram, eu gostei desse trabalho porque eles mostram o antes e o depois, né? Aqui a gente tem a microscopia eletrônica de varredura do MEV, né? Do feltro de fibra de carbono ativado.
Aqui ele está sem o adsorvente. E aqui a microscopia eletrônica de varredura do adsorvente à base de feltro de fibra de carbono ativado. Então, o que que os autores perceberam? As imagens obtidas pela microscopia eletrônica de varredura, eles notaram que o feltro puro possui uma estrutura fibrosa lisa e após a síntese do adsorvente magnético, as nanopartículas ficaram aderidas ao material. Então, o EDS ele mostra mais essa questão da composição. É, na forma, e ficaram aderidas, né, no material na forma de pequenos aglomerados, tornando sua superfície mais áspera. Além disso, as imagens apresentam uma estrutura tubular e porosa, o que comprova a ocorrência da dissorção do corante, uma vez que as moléculas do contaminante possivelmente ficaram retidas nas cavidades do adsorvente. Então, a microscopia eletrônica ela é muito importante, como esse trabalho ali desses autores, que mostram, né, que o adsorvente ele conseguiu penetrar ali, ele conseguiu estar ligado com a amostra. Aqui eu trouxe o microscópio eletrônico de varredura de mesa, né, um metalizador, porque eu acabei não falando, mas o MEV, ele precisa para que o MEV funcione, ele precisa de amostras que sejam condutoras e se não tiver, a gente usa um metalizador para fazer com que elas sejam condutoras. Aplicações do MEV: análise de falha mecânica, estudo de fratura, identificação de novos materiais, análise química de novas estruturas, identificação de camadas superficiais, análise de polímeros, cerâmicos, compósitos, materiais odontológicos e farmacêutico. Aqui eu trago minhas referências. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.